Boa noite a todas. Boa noite. Meu microfone está aberto, Tá gente? sim, tá ouvindo bem, tá? Está ouvindo bem? Então tá Uhum. ótimo. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, gratidão. Estou vendo que a sala está cheia, né? Tá Tá bonita, não ótimo, tá? tá bonita. Adorei. Vou começar primeiro falando sobre expectativa, né? Porque eu acho que é nesse caminho que, antes de falar quem é a Fernanda Oliveira, falar um pouco da expectativa da Fernanda estar nessa sala com vocês. Primeiro, passar um pouco dos meus saberes, e eu digo um pouco porque eu acho que eu sempre tenho algo a aprender. Então, eu vou passar para vocês aqui aquilo que até aqui me trouxe. E o restante eu vou construindo ao longo do caminho e vou construir também com vocês nessa jornada. E a minha expectativa, primeiro, é contribuir com o meu saber na vida de vocês, deixando muito claro que as verdades, elas são a partir do ponto de vista de cada uma. Então, eu vou trazer aqui a minha vivência, a minha expertise, a minha experiência, aquilo que hoje eu atuo, para que vocês possam tomar consciência sobre um assunto que é tão importante quanto, que é o nosso perfil comportamental, porque é a partir desse autoconhecimento é que a gente começa a construir caminhos de possibilidades e também a partir dele a ter visão de futuro, independente das circunstâncias que o empreendedorismo nos coloca, para quem está no empreendedorismo, para quem está dentro do corporativo, né? A gente tem aí vários desafios. Mas a ideia aqui é trazer um pouco do que é esse saber do perfil comportamental para que vocês possam tomar consciência do tema e, a partir dele, entender o que que faz sentido na vida de cada uma, o que que faz sentido para a carreira de cada uma e o que que faz sentido cada uma se aprofundar ao longo da jornada e depois dela. Eu costumo dizer que o processo ele não tem fim. Uma jornada ela vai ter fim, mas os processos eles sempre vão estar em constante movimento. Enquanto há vida, vai haver processo, vai haver busca de conhecimentos e de melhoria. Então, a minha expectativa hoje é contribuir na vida de vocês com um pouco dos meus saberes e conhecer também cada uma de vocês e fazer com que vocês também, a partir do perfil comportamental desse tema, vocês também tenham interesse de buscar um pouco mais, de se aprofundar, de mergulhar um pouco mais no autoconhecimento, na autoliderança, na autogestão, para que vocês possam ter ali uma jornada de carreira com potencialidades realmente muito bem desenvolvidas. Então, essa é a minha expectativa aqui para esse encontro, para essa jornada. E falar um pouco da Fernanda Oliveira, eu vou começar falando quem eu nasci para ser. Eu sou uma mulher de 44 anos, com carinha de 20, pelo menos alguns dizem isso, então eu compro essa ideia. Mas eu sou uma mulher de 44 anos, com uma mentalidade muito abundante, uma mentalidade próspera, cheia de energia, e que eu costumo falar que eu sou uma mulher de perfil comportamental muito único. Por quê? Porque apesar de todos os enfrentamentos sociais que uma mulher preta tem, eu ainda tenho ali um olhar muito próspero para a vida, um olhar muito otimista para a vida. E é isso que eu trago dentro do meu propósito de trabalho, é fazer com que mulheres, a partir da minha orientação, a partir do meu saber, das minhas experiências, vivência, de tudo aquilo que eu venho estudando e pesquisando sobre o tema comportamento, carreira e empreendedorismo, fazer com que essas mulheres também consigam desenvolver autoconhecimento, novos comportamentos e uma mentalidade de crescimento. E essa mentalidade de crescimento, ela vem junto também com uma gestão emocional. Ser uma mulher emocionalmente equilibrada, trazendo esse contraponto desse equilíbrio emocional, porque é ele que faz toda a diferença no nosso dia a dia. E por isso que é um dos meus propósitos com relação ao trabalho. E além de ser uma mulher muito sonhadora e entendendo os meus desafios,
fazendo esse recorte racial, eu ainda assim acredito muito nessa possibilidade, nessa capacidade de criar caminhos de possibilidades. Não somente de enxergar oportunidades, mas eu criar esses caminhos. Eu ser ali a design da minha carreira, a design da minha vida. Eu costumo falar que eu sou a protagonista da minha história. Eu não quero ser a coadjuvante, eu não quero ser a vítima, mas eu quero ser a protagonista da minha história. E para eu ser essa protagonista da minha história, eu preciso ter autorresponsabilidade. Eu preciso entender da minha responsabilidade dentro da sociedade, eu preciso entender da minha responsabilidade dentro da minha carreira, eu preciso entender da minha responsabilidade dentro do meu ecossistema, que é a partir do meu ecossistema é que eu vou fazendo esse movimento de empoderamento feminino, esse movimento de protagonismo e esse movimento de responsabilidade, começando por mim. Então, esses caminhos de possibilidades eu vou criando a partir do movimento que eu faço, das decisões e das escolhas que eu tomo. Então, essa é a mulher que eu nasci para ser. E ao longo dos meus 22 anos de mercado de trabalho, ali eu costumo falar de registro profissional, 15 deles foram atuando no lugar do famoso RH, das relações humanas, né, dos recursos humanos. E dentro desse período de 15 anos, eu sempre me coloquei como uma intraempreendedora, ou seja, olhando para o negócio do outro como se ele fosse meu. Então, eu tinha ali esse senso de responsabilidade de que aquele meu papel enquanto líder era um papel que me cabia ter responsabilidade de olhar como se fosse um negócio, como se fosse a minha empresa. E eu acho que isso também me trouxe maturidade e um pouco de visão empreendedora para hoje eu estar nesse lugar que eu estou, né? Nesse lugar de empreendedora, de mulher empreendedora. Eu fiz uma transição de carreira por 3 anos antes de chegar aqui. Então, eu consegui fazer um planejamento, né, desse movimento. Eu costumo falar que, dentro do possível, eu tive ali a oportunidade de me planejar financeiramente, a nível de mentalidade também, de construção de rede de apoio, de conhecimento. Eu consegui fazer o mínimo que eu acreditava que era necessário para que eu pudesse empreender de forma equilibrada. Então, eu fiz uma transição que levou ali 3 anos, até chegar hoje, 1 ano e meio, 100% focada no meu negócio, 100% focada na minha consultoria, na minha mentoria, que é os trabalhos hoje que eu desenvolvo com mulheres e com empresas, com negócios. Então, essa preparação me trouxe para esse lugar de segurança, no sentido de, hoje está difícil, tá, mas o que que eu, Fernanda, posso fazer para enxergar um caminho de possibilidade? E a partir daí eu faço esse movimento. Por quê? Porque eu acredito que foi através dessa minha preparação, através da busca por mentores para me orientar, através de conhecimentos, através de oportunidades como essa hoje, que todas nós estamos tendo, de ter uma jornada, a partir de construção de relação de network, isso tudo foi criando uma musculatura para que eu pudesse chegar nesse lugar de empreendedorismo, entendendo que tem os seus desafios, sim, mas são desafios que eu preciso olhar ele com caminhos de possibilidades. E é isso que eu venho desenhando ao longo desse período. Eu tenho uma formação tradicional de professora, o famoso magistério, né, de educação infantil, com foco em educação infantil. Dei aula durante 1 ano e meio, mais ou menos. Logo depois eu fiz a pedagogia, e aí eu fui atuando dentro da parte de supervisão, coordenação pedagógica. Então, atuei também dentro de algumas instituições de ensino. E, em paralelo à pedagogia,
eu também fiz ali 5 períodos de direito, mas aí devido a circunstâncias financeiras e tomadas de decisões de escolhas, eu abri mão desses 5 períodos de direito e concluí a faculdade de pedagogia e fui fazer um investimento na formação Greenbelt, que é uma formação com foco em business, negócios, liderança, desenvolvimento de carreira, né, coaching integral sistêmico. Então, hoje, a minha área de atuação efetiva é nesse lugar e estou atualmente também concluindo aí um curso de comunicação, porque dentro do meu perfil comportamental, eu sou uma mulher muito comunicativa por natureza, mas a minha natureza também me levou a buscar um pouco mais de conhecimento técnico sobre a comunicação, porque é um universo que eu gosto e que eu quero dominar ele também. Então, hoje eu estou concluindo esse curso de comunicação. Hoje não, né? Acredito que ao fim desse semestre eu vou ser, além de uma comunicóloga por natureza, mas eu vou ser uma comunicóloga certificada. Então, eu estou buscando aí findar esse processo dentro da minha carreira. E também sou uma curiosa e sempre estou buscando ali estudar, participar de eventos, de cursos, de imersões. Tenho certificações também em alguns cursos que para mim eu considero muito importante para o meu assunto, que é carreira, como brand pessoal, como a própria comunicação. E faço mentorias, porque eu falo que para a gente ser mentora, a gente também precisa sentar no banco de aluna para poder ser mentorada, né? Então, estou sempre ali buscando mentorias que vão estar trazendo para mim maior clareza, direcionamento e uma tomada de decisão mais assertiva. Então, a busca por ter mentores, para mim, ela é primordial, ainda mais quando eu busco ser uma profissional ali que eu costumo falar slash, que é a profissional que gosta de falar de carreira, mas ela também é curiosa e tem interesse por marca pessoal, né, por posicionamento. E 93% da nossa comunicação ela é não verbal. Então, quando eu entendo isso, e a ciência demonstra isso, as pesquisas demonstram isso, eu busco ter um interesse também por entender como eu vou me comunicar, não só pela minha voz, mas pelo meu posicionamento. A maneira como eu me posiciono, a forma como eu me visto, a maneira como eu quero destacar a minha marca pessoal. Então, tudo isso, para mim, ela precisa estar muito alinhada com a carreira, é muito intencional. Então, para isso, eu vou buscando ali profissionais que são expertises nessas áreas, para que eles possam estar trazendo para mim esse direcionamento de como eu vou conduzir dentro do meu trabalho e essa fala e essa proposta também dentro da própria consultoria ou dentro de uma jornada de mentoria. Então, eu hoje sou essa pessoa que nasceu para ser. A pessoa slash, a pessoa curiosa, a pessoa que está sempre buscando conhecimento e entendendo que eu não sei tudo e eu sempre tenho algo a mais a aprender. Então, essa é a pessoa que eu nasci para ser. E trazendo hoje a proposta para o nosso primeiro encontro, que é sobre perfil comportamental, eu quero trazer um pouco o que é esse perfil comportamental. Mas antes eu quero saber aqui se alguém já ouviu falar, se alguém já teve a oportunidade de fazer um relatório de mapeamento de perfil comportamental, sim ou não. Gente, podem falar, viu? Por favor. Eu não. Eu já ouvi, mas pronto, Ouvi falar. sou assim. Eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Então, Já. algumas já ouviram falar, outras não. É isso? Sim. Ok. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o perfil comportamental e o que é esse relatório. Eu vou falar com base no Civa Assessment, que é um sistema na qual hoje eu sou analista comportamental desse software, desse sistema.
Então, o meu trabalho de desenvolvimento hoje comportamental é todo através dessa ferramenta, dessa tecnologia, que eu também vou estar apresentando aqui para vocês. E o relatório de perfil comportamental, ele vem para compreender a nossa personalidade. Ele vem para compreender quais são as nossas competências, as nossas potencialidades individuais. Cada uma de nós aqui tem uma personalidade, cada uma de nós aqui tem uma potência. A diferença é que, às vezes, nós não temos conhecimento de quais são essas potências, quais são os nossos pontos fortes. Muitas das vezes a gente destaca aquilo que a gente tem de pior, até mesmo na nossa própria narrativa, na nossa própria fala. E o mapeamento de perfil comportamental, ele vem justamente para trazer essa clareza, essa abertura para o autoconhecimento, aonde ele vai te proporcionar você entender o seu perfil de liderança, o seu estilo de comunicação, quais são os valores que te movem, entender um pouquinho também sobre como você se comunica com o outro, né? Entender por que muitas das vezes você tem um determinado comportamento e esse comportamento ele está muito atrelado aos seus valores. Então, entender quais são os nossos pontos fortes e quais são as oportunidades que a gente tem de melhoria é um dos passos que esse relatório, que esse perfil ele nos promove, além de desenvolver ali tanto a nossa potencialidade pessoal quanto a própria profissional. E trazer esse nível de satisfação, ele vem para quê? Para que a gente consiga desenvolver ali cada um do indivíduo. Quando eu chego para vocês e falo que eu sou uma pessoa com um perfil comportamental único, é porque eu sou uma pessoa de perfil comportamental único, assim como todos vocês são. Por quê? Porque quando eu domino o meu perfil, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus pontos fortes, eu vou trazer isso para a minha narrativa. Então, eu sei que dentre os meus pontos fortes estão a comunicação, como eu falei para vocês, né? Eu sou muito, muito comunicativa por natureza. Eu já tenho isso muito dentro de mim. E aí, o que que eu vou fazer para aprimorar isso? Eu vou estudar, eu resolvi estudar, entender um pouco mais sobre a comunicação, aonde eu vou colocar a minha voz, em que tom eu vou colocar, como eu vou colocar. Tecnicamente falando, eu fui buscar embasamento para que eu possa ainda mais amplificar aquilo que eu já sou por natureza. O meu perfil, ele já traz isso. Um perfil influente, um perfil que gosta de se comunicar, que gosta de se relacionar, que gosta de se conectar com pessoas. Então, o perfil comportamental, ele é um autoconhecimento que vai contribuir para que você consiga destacar e se preparar 100% com relação às suas potencialidades. E aquilo que você precisa desenvolver, as competências que você precisa desenvolver, ele também vai trazer, ele também vai sinalizar para você quais são essas competências que você precisa desenvolver. Quais são essas competências que vão fazer com que possibilite você de avançar, de ir para um próximo nível e trazer os resultados esperados, os resultados que vocês desejam. Então, o perfil comportamental é justamente isso, é autoconhecimento, é fazer com que você entenda quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver, qual o seu estilo de liderança, qual é os valores que movem você, o que está por trás das suas decisões, das suas ações, e isso faz toda a diferença, inclusive na hora de você se posicionar, na hora de você fazer o famoso pitch de venda, se você tiver ali que falar 3 minutos, 1 minuto sobre você, você vai trazer o seu melhor, porque você vai ter conhecimento de que perfil e para que naquele momento esse perfil ele é favorável para você. Então o perfil comportamental é isso, tá? E ele vem através de uma sopinha, eu gosto de falar que é sopinha de letrinhas, né? A metodologia principal do perfil comportamental é a metodologia DISC, essa sopa de letrinha, DISC, que veio através da implementação
de um doutor e advogado, na verdade, advogado e doutor em psicologia, né, formado em Harvard, que é o William Marston, em 1928, onde ele desenvolveu esse método de compreensão que ele chama de padrões de comportamento. Ele chama, cada sopinha de letrinha dessa vai trazer uma atribuição de um estilo, de um perfil de liderança, de um perfil de comunicação, de um perfil de posicionamento de comportamento. Aonde ele vem explicando ali, ele vem apresentando isso como essa metodologia que para ele traz traços e padrões de comportamento, aonde ele denomina como dominante as pessoas que normalmente têm esse perfil, são pessoas que adoram liderar, que gostam de determinar, são pessoas que são competitivas, né? Tem ali o I, que é o I de influente, que é essa pessoa que adora se comunicar, que adora falar, que é muito persuasiva também. O S, que é o S de quê? De estável, uma pessoa estável, ou seja, essa pessoa ali que é muito planejadora, que é paciente, que é uma boa ouvinte. E o C, de conformidade, que é uma pessoa mais detalhista, uma pessoa ali que, para ela tomar uma decisão, ela primeiro precisa entender muito bem como é que está o cenário, quais são ali as atribuições que ela vai fazer ou não, que ela vai ganhar ou não. É uma pessoa que, às vezes, ela é até um pouco indecisa. Pelo fato dela buscar tanto detalhe em algumas coisas, ela acaba sendo um pouco indecisa. Então, a metodologia DISC, ela é composta, ela é apresentada através de 4 perfis comportamentais: a dominante, a influente, a estável e a conforme. E aí eu vou trazer para vocês, falar um pouquinho para vocês no detalhe cada um, né, desses perfis, para que vocês possam ir anotando, para que vocês possam também aí já fazendo uma autoavaliação, uma autoanálise, aonde vocês de repente se encaixam nesse perfil, mas eu gosto muito de destacar que todos nós temos os 4 perfis. Todos nós temos esses perfis: dominante, influente, estável, conforme. O que vai diferenciar é a abrangência dele, o percentual dele na nossa vida. Eu sou uma pessoa extremamente influente e dentro do meu relatório de perfil comportamental, isso me demonstra lá que eu sou 80% influente. Mas eu também tenho um percentual de dominância, eu tenho um percentual de estabilidade, eu tenho um percentual de conformidade. E aí isso ele vai variando na prática de acordo com o ambiente, com o momento e tomadas de decisões. Se eu estou num ambiente corporativo, como eu estava há pouco tempo atrás, nesse ambiente corporativo eu precisava ser um pouco mais dominante, porque eu estava num papel de liderança onde eu precisava delegar, direcionar, coordenar. Então, o perfil dominante naquele momento, naquele ambiente, ele era altíssimo, porque eu precisava usar da minha dominância e também usar da minha influência. Para quê? Para que eu pudesse envolver as pessoas, persuadir as pessoas, fazer com que elas entendessem o direcionamento que eu estava dando e realizasse aquilo que eu estava pedindo. Então, eu trazia ali um pouquinho da minha influência. Ao mesmo tempo, também, em dados momentos, eu precisava usar da minha estabilidade. Eu precisava usar o meu planejamento. Eu estou em pleno período de fechamento de balanço do mês por alguma coisa, eu preciso ser uma pessoa ali planejadora, organizada. Eu preciso fazer um planejamento para entregar um resultado, para entregar um relatório. E nesse momento que eu sou planejadora, eu também preciso usar muito da minha conformidade. Eu preciso ser muito detalhista. Afinal de contas, eu vou levar números, eu vou fazer levantamento de números. Então, eu não posso errar, eu tenho que ter o máximo da minha atenção. Então, nesse momento, eu vou usar da minha conformidade, que é baixa, mas nos momentos que eu preciso usar,
ela vai estar ali sendo utilizada. Então, na prática, as 4 letras, elas vão ser utilizadas de acordo com o ambiente, com o momento e com a necessidade. Então, todas nós temos os 4 perfis, a diferença é que um deles é o nosso perfil predominante. É um perfil ali mais natural, é o que predomina, é o que muitas das vezes está sempre em evidência. E o autoconhecimento, ele é, sim, o alicerce. É o alicerce para as nossas relações interpessoais e principalmente para o nosso caminho de sucesso. Mas para isso, eu gosto muito de falar que nós precisamos nos permitir. A gente precisa se permitir conhecer, a gente precisa se permitir sentir as nossas dores, porque o caminho do autoconhecimento, ele não é fácil, ele não é simples, ele é muito desafiador, ele requer muita vigilância, ele requer muita sabedoria, ele requer muita vontade, ele requer todo dia ali um recomeço, porque a cada dia a gente se descobre algo, ou a cada dia a gente resolve desconstruir algo. O que eu acreditava hoje pode ser que amanhã não faça mais sentido para mim. Então, o autoconhecimento, ele não é linear. Ele é um caminho que percorre ali altos e baixos, mas é um caminho que quando a gente entende a importância e a potência que tem da gente se conhecer, isso muda. Isso muda o nosso cenário, isso muda a nossa narrativa, isso muda a nossa postura, muda as nossas relações, muda a forma como a gente olha a vida, muda a forma como a gente olha, inclusive, para o nosso negócio. A gente olha para o negócio com a busca de dinheiro, de faturamento, sim, mas não é somente sobre isso. É sobre trazer significado, é sobre trazer sentido para a entrega, para a venda, para o produto ou para o serviço que eu quero oferecer. Porque eu vou estar entregando a minha essência, eu vou estar entregando ali aquilo que realmente brilha os meus olhos. E o que brilha os meus olhos é o que está dentro de mim, é o que está dentro do meu coração, é o que está dentro do meu propósito, daquilo que eu acredito. E o autoconhecimento, ele é essa ferramenta de possibilidades para que a gente possa ter esse alicerce muito bem estruturado. Antes da gente ter, a gente precisa ser. E é nessa pirâmide que a gente precisa pensar. A base dela é sempre quem eu sou, é o autoconhecimento. E a partir dele é que eu vou entender o que eu tenho, a minha capacidade de realizar, aquilo que eu posso fazer para entregar, para que eu consiga conquistar, para que eu consiga ter aquilo que eu ambiciono, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Então, se conhecer é o primeiro caminho, é o primeiro passo. E uma das ferramentas que nos facilita essa abertura, essa porta de entrada é o perfil comportamental, é esse mapeamento, ok? Até aqui está fazendo sentido para vocês? Querem perguntar alguma coisa? Estou falando muito rápido. Posso seguir? Vou seguir então. Vamos primeiro começar então falando sobre as características de um perfil dominante. Do pouquinho que eu falei até aqui sobre essas 4 palavrinhas, alguém aqui arrisca a dizer de repente em que perfil acredita que se encaixa? Alguém se arrisca aqui? Quem quer dar sua contribuição? Não? Então vamos lá. A característica de um perfil dominante, que é Fernanda, ali. peraí, pode escrever no chat, menina. Se vocês estiverem com Pode? vergonha de arriscar, escreve aí no chat qual a característica que vocês acham que é o perfil aí. Pode escrever. Pode escrever, viu, gente? Porque eu não estou vendo o rostinho de todas. Então, escrevam aí, que de repente eu vou aqui, olho no chat para ver A se tem alguma Cristiane coisa. falou que é influência.
Dominante é Isabela. Isso. Eu acho que alguém falou todos. Lisandra ainda está perdida. Você vai se achar, Lisandra. Fique calma. Pode ficar tranquila porque faz parte do processo. Mas sua influência. Então não está tão perdida assim. Você já tem aí um caminho que você acredita que seja. Vamos lá, vamos entender então um pouquinho. Márcia dominante. Ok, adorando a participação. Ai, que bom que estão participando, sinal que eu não estou sozinha nessa sala, né, gente? Isso Por aí. favor, temos um pouquinho de tudo. Sim, Isabela, temos um pouquinho de tudo, mas tem um que é predominante. Temos sim os quatro perfis, mas tem um que é predominante. E o relatório ele vai entregar esse percentual para você e através dele é que você vai identificar qual é o seu predominante. Hoje aqui eu não vou falar para vocês quem está certo, quem está errado dentro desses perfis que vocês acreditam que sejam, porque não é esse o meu papel, né? E até porque eu não estou aqui com o relatório completo de cada uma de vocês. E o relatório é essa ferramenta que entrega esse resultado com o máximo de precisão, 98% de precisão. É ele que entrega. Mas é interessante a gente fazer essa autoavaliação. Quando a gente faz uma autoavaliação, nossa, olhando para a gente, dentro dos nossos comportamentos, do dia a dia, a gente consegue ali ter uma. Ah, eu acho que eu sou tal perfil, eu acho que eu sou tal perfil. Mas quem vai dizer exatamente é o próprio relatório. Mas hoje eu vou trazer aqui algumas características desses perfis para que vocês possam aí melhorar um pouco mais essa autoavaliação, ajudar vocês um pouquinho nessa autoavaliação e para que vocês também, claro, tenham aí o desejo, a vontade de fazer e de verdadeiramente conhecer o seu relatório na íntegra, porque ele também traz outras ferramentas poderosas que vão contribuir na jornada profissional de cada uma de vocês, profissional e de vida. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a característica do perfil dominante, que é essa pessoa extremamente assertiva, ou seja, é direto ao ponto. Se tem ali uma situação para resolver, essa pessoa ela não faz rodeios, ela não tem medo de expor aquilo que ela acredita que para ela é certo. É uma pessoa que tem um perfil que normalmente toma decisões muito rápidas e às vezes é até interessante tomar um certo cuidado, porque no calor da emoção, às vezes essas decisões elas podem ser uma decisão não tão assertivas, mas é um dos perfis dessa pessoa dominante, né? Ela traz ali essa tomada de decisão muito firme, esse agir muito rápido, principalmente quando se fala de números de resultado. É uma pessoa muito focada em metas, né, que tem essa mentalidade já muito desenvolvida para objetivos tangíveis. E é uma pessoa que lida muito com números, né? Então, por exemplo, numa negociação com o cliente, se você entende um pouco das características de um dominante, você já sabe que com aquele cliente você não pode rodear muito, você precisa ser objetiva, trazer números, trazer ali objetividade na fala, porque é isso que ela espera, né? Normalmente a pessoa que tem esse perfil dominante, quando você chega ali querendo primeiro explicar, justificar, ela vai logo te cortar ali na conversa e vai falar assim: "Ah, mas o que que você quer? Mas o que que é? Quais são os números? Quanto foi?" Ela é muito rápida, ela é muito objetiva e tem esse foco nessa objetividade. Então, ter esse cuidado de se comunicar com o perfil dominante, e se eu estou ali buscando algo que eu quero sim dessa pessoa, eu já preciso entender que a minha comunicação com ela precisa ser uma comunicação muito objetiva, muito direta. Sim é sim, não é não. Não tem muito rodeio com o dominante. E dentro de um perfil de liderança, se essa pessoa está num papel de liderança, normalmente ela é um líder muito executora. Ela é um líder que direciona, é um líder que estabelece ali objetivos, é um líder que
também inspira confiança, que motiva, mas em contrapartida é um líder que almeja ali resultado. O foco é resultado, é atingimento de meta, é número, sabe? Então, um perfil de liderança dominante é um perfil que foca em resultado. Resultado é a palavra-chave de um perfil dominante. E nas suas tomadas. Pode falar? Não entendi, falhou. Repete, por favor. Alguém Não está falou? dando para ouvir, não. Deve ser. Acho que não. Não, Se não. alguém... Foi uma Não? pessoa que entrou agora. Então, assim, tá tudo certo. Eu acho que ela deixou o microfone aberto. Pode Aberto. prosseguir. Ok. E um perfil dominante, quando ele está dentro de uma tomada de decisão, um exemplo, dentro de um cargo de liderança, normalmente as decisões elas são tomadas pelo líder, né? E esse líder, ele tem ali uma intuição, uma experiência para fazer escolhas e para valorizar cada ação dentro daquela decisão que ele toma. Então, é um líder que, ao tomar uma decisão, ele já sabe perfeitamente o que que ele vai ganhar e o que que ele vai perder com aquilo. Ele é muito rápido nessas tomadas de decisão. Ele não tem medo. Ele não tem medo de perder porque ele se joga para ganhar. Esse é um perfil de um líder dominante. Por isso que ele não tem medo de perder, porque ele joga sempre para ganhar. E é um líder competitivo também, né? Uma das características de um perfil dominante é essa competitividade. Ele sempre busca novos desafios, ele sempre busca, dentro da equipe, normalmente trazer ali rotinas que, dentro da própria equipe, estimule essa competitividade entre eles, uma competitividade saudável, né, dentro do possível. Então, é um perfil do dominante também ser muito competitivo. E traz essa liderança autocrata, né, autocrática, que é aquele perfil também que em contrapartida, ele quer saber de tudo, quer estar envolvido em tudo, ele quer ter o autogerenciamento do processo. Muitas das vezes, um ponto que podemos considerar negativo de um perfil dominante é ele querer dominar tudo e, ao mesmo tempo, ele não se aprofundar muito em alguns temas. Por quê? Porque não é o objetivo dele. O objetivo dele é entender ali o macro. Se ele conseguir enxergar que vai dar os números que ele deseja, ele não vai querer se aprofundar. Ele vai querer trazer ali a dominância sobre aquele tema e o resultado que está ali. Então, ele quer estar a par de tudo que acontece dentro da área, né, departamental, ou dentro se for no empreendedorismo dele, dentro do negócio dele, ele quer estar sempre ali, é, fazendo esse autogerenciamento, assumindo totalmente o controle. É difícil, muitas das vezes, até desse dominante, vamos dizer assim, confiar no outro, né? Para ele chegar a confiar 100% no outro, ele precisa entender que esse outro tem um perfil igual ao dele. Normalmente é isso que acontece na prática. Ele precisa ter ali pessoas que pensam igual a ele, que têm um comportamento próximo ao dele, e aí ele se sente seguro nesse lugar de repente, dividir ali essa tomada de decisão, essa confiança dentro dos negócios. Esse, então, é um dos perfis de uma pessoa dominante. Aqui na sala, tem alguém que acredita que tenha um pouquinho dessas características que eu acabei de apresentar, do perfil do dominante? Sim, eu. Alguém se sente assim um pouquinho autogerenciável, quer dar conta de tudo, quer direcionar tudo? Infelizmente, sim, eu Tem. sou.
Mas isso não é um, vamos dizer assim, é um defeito, mas é algo treinável e que pode ser modificado, tá bom? Fique tranquila que você não é a pior pessoa do mundo por conta disso, porque todo mundo tem um pouquinho desse perfil. A diferença é que a partir do momento que eu entendo aonde eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso, na verdade, eu acho que melhor falando, é flexibilizar. Porque cada um dos perfis a gente precisa flexibilizar, volto a dizer, de acordo com o ambiente, com a necessidade, com o momento, eu vou flexibilizando esses perfis. Então, fique tranquila se você se identificou como um perfil dominante, porque isso pode ser modificado, treinado, flexibilizado. Agora nós vamos para o perfil. Eu não estou conseguindo Oi, mudar aqui. Fernanda. Ah, tá ok. Consegui mudar. Vamos para o perfil de características influente, que é essa pessoa mega comunicativa, normalmente extrovertida, que gosta de se relacionar, que gosta de interagir, que tem ali uma vontade imensa de se socializar com as pessoas. Mas é importante também destacar aqui que isso não significa dizer que uma pessoa comunicativa, ela também não tem ali os seus momentos de introspecção, o seu momento, de repente, de ir para um ambiente ou para um evento, mas ela decidiu nesse dia não gastar muita energia para se comunicar, para falar. De repente, ela foi com o objetivo, com a intenção apenas de exercitar a escutativa, de observar o ambiente, de entender, de ouvir as pessoas. Então, essa característica de um influente, dele ser comunicativo e extrovertido, não o impede de, em alguns momentos, ele também ter ali um aspecto introvertido, de querer ficar ali na dele, só observando, só ouvindo. Isso também faz parte, de um perfil como de uma característica influente. E ele é muito inspirador também. É uma pessoa que tem ali muito entusiasmo, gosta de transferir esse entusiasmo para as pessoas ao seu redor, para a sua equipe de trabalho. É muito motivador, traz sempre ali o senso motivacional, pensa normalmente de forma muito otimista, tem um pouco ali da objetividade, mas também traz ali um compartilhamento de alcance de objetivos. É uma pessoa que normalmente o influente, ele gosta de trabalhar em equipe e ele entende perfeitamente que o resultado ele não vem sozinho, ele vem através de pessoas. Então, o perfil influente, ele está muito nesse lugar do relacionamento com pessoas. Gosta de se relacionar, gosta de estar ali envolvido. Se tem um ambiente que tem pessoas, é aonde o influente está. Se for botar esse influente para trabalhar sozinho, no cantinho ali, possa ser que ele não dê ali, não entregue a sua melhor performance, porque ele gosta de estar se relacionando. Então, é um perfil muito persuasivo, que tem dentro das suas habilidades ali essa articulação, é uma pessoa muito articuladora. Então, se você tem dentro da equipe, ou se você é essa pessoa que tem uma facilidade de mediar conflitos, de articular ideias, de fazer com que pessoas ali, junto com você, compre a ideia e partam para um lugar de ação, você tem um pouco dessa influência aí como algo predominante. E entendendo também que esse perfil, ele traz ali essa flexibilização, ou seja, ele é muito tranquilo de estar num ambiente onde, de repente, ele precise flexibilizar as suas estratégias de trabalho. Ou seja, surgiu um desafio, ele não tem medo de repente, entrar nesse desafio também. Então, se ele está ali naquele serviço, fazendo aquela rotina, seguindo aquele processo, mas tem uma demanda ali que precisa mudar a rota, que precisa ajustar, ele não é uma pessoa, como é que eu posso dizer, resistente.
Ele é uma pessoa que flexibiliza, que é de fácil flexibilidade quando tem ali a chance de surgir uma nova ideia, uma nova oportunidade de trabalho, um novo conhecimento. É uma pessoa normalmente muito interessada nessa busca por conhecer pessoas, por buscar conhecimento, por se relacionar bem, por construir bons relacionamentos. Normalmente é uma pessoa que evita entrar em conflitos, mas quando entra em conflitos, ela entra justificando o seu posicionamento. Então, o perfil influente, ele é um perfil que até eu destaco aqui, muito empático, porque ele tem o seu ponto de vista, mas ele se permite ouvir o ponto de vista do outro. Ele pode não concordar, mas ele flexibiliza a ouvir, a entender o ponto de vista do outro. E ali chegar, de repente, num denominador comum, ou ser uma pessoa, se for dentro de uma equipe de trabalho, com um senso de ser um profissional colaborativo, né, dentro do trabalho, ele traz também muito isso, essa colaboração, ele é uma pessoa muito solidária, não é aquela pessoa que olha para o próprio umbigo, sabe? Ela consegue enxergar ali que se eu sozinha consigo, imagine se todos também tiverem nessa mesma frequência. O que que nós não vamos conseguir juntos? Então é um pouco desse perfil do influente. E aí, com isso, ele ama também fazer ali construções de relacionamentos, network, se conectar, conhecer gente, criar oportunidades, né? Ser parceiro, estar envolvido, se puder, estar envolvido ali em vários projetos, também trazer um pouco dessa energia para vários projetos, enfim. É um perfil que eu vou dizer para você que é muito gostoso de se relacionar, né? Porque eu faço parte dessa característica, não, e não é porque eu faço parte desse perfil, mas é um perfil muito fácil e gostoso de se relacionar. Tem alguém aqui nessa sala que se identificou com esse perfil que eu acabei de apresentar? Eu sou essa aí. Opa, tem aí, ó. Tem gente que se identificou com esse perfil. Simoneide também, Rosineia. Legal, Lisandra, assim, um pouco, ótimo, excelente. Vamos agora conhecer o próximo perfil. E aí eu vou falar do perfil conforme, o Czinho, lá da sopa de letrinhas. Quem é esse perfil conforme e quais são as características predominantes ali desse perfil e que normalmente aparecem em evidência, assim como aparece no dominante, no influente. Vamos agora conhecer um pouquinho desse perfil conforme. É uma pessoa muito mais precisa, é uma pessoa muito atenta aos detalhes, é uma pessoa que se esforça para garantir uma entrega de informação. É uma pessoa que busca estar sempre pesquisando, sempre estudando. Antes de tomar qualquer decisão, ela vai entender um pouco da origem, vai entender o porquê que ela está fazendo aquilo ali. É uma pessoa que ela não vai porque todo mundo está indo. Ela vai porque ela verdadeiramente sabe o que ela quer. É um perfil muito dessa pessoa, conforme. E aí ela traz consigo a lógica, ela traz consigo o raciocínio. Ela pensa muito antes de tomar decisão. E às vezes, nesse pensar demais, que é um pouco também da atenção que precisa ter, né, para quem tem essa característica do perfil conforme, porque muitas das vezes, quando ela pensa demais, ela pode estar perdendo também algumas oportunidades, ela pode estar perdendo ali algumas chances dela ser um pouco mais dinâmica na entrega de um trabalho, porque ela fica o tempo todo ali tentando buscar, não, será que está certo? Não, eu vou rever isso aqui. Eu vou rever, eu não posso falhar. Então, ela traz muito detalhes nessa busca pela lógica, ela tende a confiar nos dados e fatos, mas mesmo ela tendo todos os dados e todos os fatos, ela ainda assim ela busca estar sempre ali olhando
confirmando se aquilo faz sentido antes dela tomar qualquer decisão. E isso, em alguns momentos, a depender da situação, você pode perder ali alguma chance ou outra, né? Ou alguma oportunidade, ou até mesmo um projeto. Eu tenho um projeto desenhado, mas eu acho que ele ainda não está bom. Eu acho que ainda está faltando algo. Eu acho que eu ainda preciso estudar. Eu acho que eu ainda preciso fazer tal curso. E com isso, eu vou deixando esse projeto ali engavetado. Eu vou deixando. Porque eu estou sempre buscando uma lógica, eu estou sempre ali buscando um dado, eu estou sempre ali buscando algo para eu fazer antes de eu verdadeiramente tomar a decisão. E essa questão de ser muito analítica, isso às vezes traz uma complexidade muito grande. Que aí pode ser sim que você acabe perdendo um pouco desse tempo com relação à tomada de decisão. Então, ser uma pessoa cautelosa, ponderosa, não é problema. A questão está se isso vai ser um canal ali impeditivo para você tomar decisão ou para você fazer alguma ação. É esse cuidado que precisa se ter quando se tem um perfil de conformidade. É ter ali uma consciência do tempo, né? O quanto tempo eu levo para tomar uma decisão. Isso é importante. Então, ter essa cautela, ter essa ponderação, ela é importante? É, mas tenha cuidado com o tempo que você leva para tomar as decisões, porque isso pode sim, em algum momento, atrapalhar o seu desenvolvimento ou até mesmo os seus projetos. Um perfil conforme, ele também traz ali alguns padrões de qualidades, ou seja, é uma pessoa extremamente que busca a excelência nas suas entregas. É extremamente exigente consigo mesmo. Busca sempre ali 100% da valorização. É uma pessoa que é muito consistente, mas ela também preza muito pela excelência no seu trabalho. Isso não é ruim também, mas também precisa ter um cuidado, porque às vezes você deixa de entregar algo porque você está buscando uma autoexigência sobre você, uma sobrecarga de exigência, de excelência, de entrega, aonde de repente você já fez ali o seu melhor, já tem ali a melhor entrega que você pode fazer e você fica ali sendo resistente, fica ali sendo muito, como é que eu posso dizer, cauteloso, fica sendo muito cautelosa com a sua decisão. E aí isso pode atrapalhar. Então, uma coisa também que tem dentro desse perfil da conformidade é a resistência a mudanças. Normalmente, um perfil de conformidade, de conforme, ele não gosta de mudar. É aquele que segue a linha reta, é nessa linha reta que eu vou ficar. O GPS está dizendo que está tudo parado ali na frente. Está te dando um outro caminho. Mas esse outro caminho eu não conheço, eu nunca fui. Eu vou ficar aqui, nem que eu perca 2 horas, mas eu vou ficar aqui nesse trânsito. Por quê? Porque eu sou resistente à mudança. Eu não sei o que tem naquele outro caminho. Eu nunca fui pelo aquele outro caminho. Ok, você nunca foi, mas você também não vai aprender um novo caminho se você não se permitir. Então, um perfil de conformidade, muitas das vezes, ele é muito engessado. Ele tem medo da mudança, ele é resistente à mudança, e isso também, às vezes, pode atrapalhar. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, é um perfil que, a depender da área que ele esteja atuando e trabalhando, ele vai entregar o melhor. Se for ali um trabalho que exija um planejamento, um desenho de projeto, pode ter certeza que ele vai entregar o melhor desenho de projeto para você. Se é uma pessoa que está ali num projeto junto contigo, aonde vocês juntas vão ali fazer uma ação, um trabalho juntas, você pode ter certeza de que com essa pessoa, com um perfil de conformidade, você vai ter ali uma entrega que vai ter o melhor direcionamento, com o melhor dados e fatos que foram pesquisados, porque faz parte desse perfil de conformidade ter essa lógica
e esse raciocínio com relação a dados e fatos muito bem desenhados. Então, é uma pessoa que consegue trazer, inclusive na sua comunicação, uma boa justificativa. Traz consigo boas justificativas para que você consiga ter o sim, de repente, que você deseja. É uma pessoa boa de se fazer uma boa negociação, porque além de ter uma comunicação muito clara, de ter uma comunicação direta, é uma pessoa que vai trazer embasamento. Ela não vai falar na superficialidade, ela vai trazer embasamento, ela vai trazer fatos, ela vai trazer números, ela vai trazer ali pesquisas que vão justificar aquela comunicação que ela está querendo expressar naquele momento, para aquele negócio ou para aquele trabalho que ela está entregando. Então, é uma pessoa que consegue também fazer uma articulação muito boa por conta dela ter essa precisão com relação a dados e fatos, ok? Até aqui, tem alguém que se viu aí dentro desse perfil? Ou que de repente ele olha, eu estou entre um perfil, estou entre esse e entre um outro, conseguiu até aqui se encaixar em dois perfis, como é que tá isso aí para vocês, de tudo que eu estou falando até aqui? Quero saber. Ninguém se viu aí dentro desse perfil, dentro dessas características? Então vamos seguir. Vamos agora para o último perfil, que é o estável, né? Quem é esse perfil estável? Quais são as características que trazem, né, essa estabilidade? Normalmente é uma pessoa muito paciente, muito calma, que tem um tom de voz muito passivo, sereno, baixo. É uma pessoa que tem ali emoções intensas, sim, mas ela é muito tranquila, até mesmo sob pressão. Agora, temos que ter um cuidado muito grande com essa pessoa que é muito calma e tranquila, porque normalmente um perfil estável, ele é tranquilo sob pressão, mas a depender da entrega de demanda, ele bloqueia um pouco. Ele precisa processar internamente aquelas emoções para que ele consiga fluir e dar andamento nas ações que precisam ser dadas. Então, dentro dessa calmaria e dessa paciência que se tem um perfil estável, aonde ele tem ali um tom de voz brando, é, gosta muito de ouvir também, trabalha sob pressão, mas ele precisa ter o tempo dele para absorver e para voltar a entregar. É um perfil muito colaborativo, ele também valoriza as relações, assim como um perfil de influente, o estável também valoriza muito as relações, valoriza muito o trabalho em equipe, é uma pessoa muito criativa dentro do ambiente de trabalho. Então, se ele estiver dentro de um cargo que estimule a ele a ser criativo, um perfil estável ele vai entregar ali o seu melhor dentro da sua criatividade. Tem uma consistência, ou seja, normalmente são pessoas que trazem na sua abordagem, na sua fala, a estabilidade e a harmonia dentro dos ambientes. Não é uma pessoa, vamos dizer assim, que busque muito conflitos, não, é uma pessoa que tenta sempre buscar ali apaziguar, ambientar, a ouvir, traz dentro desse ambiente também de trabalho a sua empatia, né, com relação às necessidades do outro, com relação ao apoio que precisa dar ou alguma orientação que precisa ser feita. É um perfil muito do estável. Ele também, assim como o conforme, ele traz um pouco das características de resistência, também tem ali uma certa dificuldade de sair um pouco da sua rotina. Então, é uma pessoa que tem ali, se ele tem a rotina de trabalho, aquela rotina ela precisa ser seguida à risca. Se tem algo que precisa mudar, tem que ser aos poucos, porque aí
gradualmente essa mudança vai sendo feita e aí vai se estabelecendo novamente aquele lugar de tranquilidade, aquele lugar de calmaria, principalmente interna, porque o estável, ele traz a calmaria dele, mas não é uma calmaria que é demonstrável, que é externa, mas é muito mais interna. Ele precisa estar nesse lugar de introspecção, né? O perfil influente, ele é muito extrovertido. O perfil estável, ele traz um pouco da introspecção. Ele é normalmente um perfil muito observador. Ele é um perfil que gosta de observar, é um perfil que gosta de ouvir, para depois ele dar o posicionamento dele. Isso se ele se sentir seguro dentro do ambiente ou dentro do momento. Senão, ele também não fala. Uma pessoa também muito organizada, então quando ele fala, e essa organização ela não está somente no espaço onde ele trabalha, mas essa organização na comunicação. O fato dele ser um perfil que observa, que gosta de ouvir, faz com que ele consiga organizar as suas ideias para comunicar melhor, para trazer clareza na sua comunicação. Então, além dessa organização externa, ele também traz ali essa organização interna, mental. E tem ali o seu foco, onde é uma pessoa que valoriza também ali os seus compromissos, então é uma pessoa normalmente muito pontual. Se marcou meio-dia, meio-dia vai estar sendo entregue, ou meio-dia vai estar presente naquele lugar. Então, é uma pessoa que traz ali umas características bem positivas também para se relacionar, porque traz um pouco de um perfil influente, baixo, mas traz dentro da sua estabilidade comportamentos que são favoráveis para se criar uma relação saudável, para se criar uma comunicação objetiva, clara, transparente, com clareza. Então, esse perfil estável, ele é um perfil também muito interessante para que, de repente, inclusive, a gente tenha ele dentro da própria empresa, por que não? A depender da área de atuação, a depender da demanda da empresa, ter um perfil como esse num lugar estratégico também é muito favorável. Tem alguém aqui na sala que se identificou com esse perfil, com essas características aqui apresentada para o perfil estável? Tem alguém? Não? Então, pelo que eu estou percebendo aqui, deu muito dominante e influente nessa sala, hein? Tem muitas mulheres aqui fortes, bem dominantes e influentes. Não tem ninguém estável, não tem ninguém conforme. Até aqui, do que foi apresentado com relação às características, ficou alguma dúvida? Querem acrescentar algo, falar algo? Só eu que estou falando, gente. Podem perguntar, podem falar, tirar dúvida. Aqui nós estamos num ambiente seguro e num ambiente de troca. Eu estou Aqui, achando as meninas muito caladas. Eu conheço algumas que estão aqui e elas falam muito, ou então, com bora vergonha. fazer essas Fique à mulheres vontade. falar. Simoneide, você está muito calada, você não é. Aldivan também nem é calada. Deixa eu ver mais aqui. Aldivan nem é, nem de longe. Ela é Nem de longe. observadora, mas calada ela não é mesmo. Simoneide fala pelos cotovelos, Eu sou o ela é quê? total influente, essa daqui é influente total. Mas eu hoje estou quietinha, cheguei atrasada, Tu prestando tá atenção. doente. Acredito que é a Simoneide que está aqui. Tu conhece Simoneide, ela? com certeza. Pois é, ela mesmo, ela tá aqui, isso fala pelos cotovelos. Se ela tá calada, ela deve estar doente. Quem falou que me conhece? Aldivan. Ah, é, Aldi, a gente sempre participa lá das mulheres, né, da Flórida. Gente, desculpa, é porque eu estou quietinha mesmo, eu estou muito concentrada. Eu tomei um remédiozinho que ele me dá concentração, aí eu fico quietinha. Logo vi, porque você não tá em si, não.
É que eu estou participando de um treinamento desde segunda, começou segunda e vai até domingo, 6 horas da noite. Como eu tenho TDAH, eu tenho que tomar um comprimidozinho que a médica passou todo dia para eu ter concentração. Então, ainda está fazendo efeito, por isso que eu estou quietinha. Ah, agora eu entendi. Muito bem. Obrigada. E Aldivan? Aldi, fala aí, Aldi. Eu estou aqui escutando, amiga, todo mundo aí falando, adorando aí a explanação da Fernanda. Estou aqui apreciando. Muito bem. Fernanda, como Exercitando a escuta sempre, Eu acho está que linda. a Lisandra quer falar, que ela botou a mãozinha ali. Lisandra, É, diga. Lisandra, fale, amiga. Fala, Lisandra. Boa noite, Fê, tô adorando tua fala. Quando eu vou ter que eu me sinto às vezes meio perdida, assim, porque eu acho que, igual a colega colocou aqui no chat, a gente se enxerga em algumas características de vários perfis. Então, assim, no estável, né, eu me vejo uma pessoa calma, paciente, colaborativa, né, empática, mas eu não sou resistente à mudança, né, eu não sou muito organizada. Então, assim, dentro do perfil de influente, né, a mesma coisa, tem coisas que eu me encaixo, outras coisas que eu não me encaixo, e assim vai indo, mas tô aqui, tá? Mas Lisandra, é sobre isso. O importante é deixar claro aqui para vocês que não há um perfil que é certo, um perfil que é errado. Existem os 4 perfis e todas nós temos ele. O que fica predominante, o que prevalece, é aquele que realmente, naturalmente, nós somos. E os demais, eles vão surgindo, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, a partir dos nossos movimentos, a partir da nossa ambiência de trabalho, como eu trouxe lá o meu próprio exemplo. Eu, dentro do perfil, eu sou uma pessoa influente. Inclusive, falei para vocês que o meu percentual de influência dentro do relatório é 80%. Mas, enquanto eu estava no corporativo, a minha dominância era lá em cima. Por quê? Porque eu estava dentro de um cargo que me exigia bastante, né? Tinha uma responsabilidade grande, então eu precisava usar um pouco dessa dominância, ou quase sempre ela, para poder estar ali ocupando aquele lugar, ocupando aquele espaço e tendo aquele posicionamento. Mas isso não quer dizer que, naquele mesmo momento, eu também não usava do meu poder de influenciar. Afinal de contas, eu lidava com pessoas, eu negociava, eu direcionava, e para isso eu preciso trazer as pessoas para mim. E como que eu faço isso? Me comunicando, me relacionando, né? Fazendo com que as pessoas entendam a importância daquele negócio, a importância da entrega daquele trabalho, a entrega daquele resultado, mas em contrapartida também tinha momentos que eu precisava usar da minha conformidade. Eu precisava planejar, eu precisava desenhar projetos, eu precisava entregar tudo isso, e aí eu precisava ser ali um pouco dessa pessoa conforme, dessa pessoa estável, que eu precisava ser detalhista, afinal de contas eu estava lidando com números, eu estava lidando com folha de pagamentos, eu estava lidando com encargos, eu estava lidando com várias outras coisas onde eu precisava usar da minha conformidade, que é lá embaixo. Mas eu precisava ter esse comportamento nesses momentos que eu precisava focar nessa atividade, nessa entrega de trabalho. Então, todas nós temos os 4 perfis, sendo que um deles é predominante e os demais eles vão flexibilizando. Eu gosto de falar em flexibilidade, porque ele vai ser mudado de uma forma muito natural. Não é que agora eu vou virar a chave e vou falar assim, vou usar o meu perfil conforme. Não é sobre isso. Naturalmente, a gente vai mudando de acordo com as necessidades e demandas, oportunidades ou não, desafios ou não. No empreendedorismo, eu falo que eu estou tendo que usar o máximo, o máximo, o máximo da minha influência. Porque eu preciso me comunicar, eu preciso me relacionar, eu preciso ser cara de pau, eu preciso vender, eu preciso também usar da minha conformidade para planejar, eu preciso ser estável, organizada, eu preciso também usar um pouquinho da minha dominância. Ou seja, eu, dentro desse lugar do empreendedorismo, eu
flexibilizo o tempo todo. E eu também preciso usar um pouquinho mais desse lugar da estabilidade, que é o exercitar a escuta ativa, de ouvir, porque senão eu também falo, porque é a minha natureza, é o meu lugar de conforto, vamos dizer assim. E aí, a diferença do perfil é que quando eu me conheço, quando eu conheço as características do meu perfil, quando eu conheço as características do meu comportamento, eu tenho a decisão também de entender o quanto eu vou flexibilizar ou não a partir dos meus objetivos, a partir da minha intencionalidade com relação ao que eu estou buscando, ou aquilo que eu estou desejando, ou aquilo que eu estou ali trabalhando. Então, quando eu consigo flexibilizar e entender isso, eu vou trazer isso aonde? Eu vou trazer isso através do meu comportamento, da forma como eu me relaciono, com quem ou o ambiente que eu quero estar. E aí entra a intencionalidade. E aí vai entrar também tanto outros fatores que o próprio relatório nos apresenta, como um estilo de liderança. Qual é o perfil? Todas nós somos líderes. Em algum nível, mas todas nós somos líderes. E qual é o nível de liderança que eu preciso usar hoje aqui com vocês? É fazer a explanação dessa aula, é fazer a explanação desse tema para essa jornada. Então, o meu nível de liderança aqui hoje e de influência é fazer com que vocês consigam ter a atenção que eu preciso que vocês tenham aqui comigo, para que vocês possam me ouvir, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam trazer consciência do tema que eu estou trazendo para você. Então, nesse momento, eu preciso usar da minha influência, eu preciso usar do meu estilo de liderança. Eu não preciso usar da minha liderança dominante aqui, não é sobre isso, mas eu vou usar da minha liderança de estabilidade, de conformidade, de influência. Quais foram os valores que me levaram a estar aqui com vocês? É acreditar que o meu trabalho, o meu propósito de trabalho é contribuir, é fazer com que mais mulheres se despertem, fazer com que mais mulheres entendam a importância de se conhecer, que entenda o quanto, quando você se permite primeiro se conhecer, você também vai ter a empatia de exercitar o conhecimento para com o outro. É entender que fazer a liderança, antes de eu liderar o outro, eu preciso fazer a minha autogestão, a minha autoliderança. É entender em que nível emocional eu estou, para que eu possa ser empática, de tentar entender o nível emocional do outro. Então, os valores que me trouxeram a estar com vocês aqui hoje faz parte de um conhecimento adquirido também através do relatório de perfil comportamental. Através da entrega dessas informações que eu tenho posse e que eu entendo que são importantes para o momento e para o estilo de vida que eu estou construindo e desejo com a minha carreira, são importantes eu usar alguns valores que fazem sentido e que vão trazer ali o resultado que lá na frente eu almejo. Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente diz sim e principalmente naquilo que a gente diz não. Mas para isso, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber muito mais de mim do que do outro. Mas eu preciso entender que eu não sou nada sem o outro. E se eu não sou nada sem o outro, eu preciso, no mínimo, entender que existe, assim como eu, que sou uma pessoa influente, tem outras pessoas nessa sala que são, com percentual maior maior ou menor que o meu, mas que também, de repente, tem esses perfis, que tem pessoas que são perfis estáveis, que são perfis influentes, que são perfis dominantes, que são perfis conformes. E como que eu me comunico com essas pessoas?
como que eu me relaciono com elas. Isso facilita a nossa relação, quando a gente entende que existe esses perfis e que cada perfil trazem suas características e que dentre essas características eu preciso flexibilizar a minha comunicação para com o outro. Mas eu preciso saber, eu preciso ter o mínimo de conhecimento. Eu preciso ter consciência primeiro de que isso existe. Porque senão eu vou estar sempre ali achando que eu o tempo todo preciso ter razão. Ou eu vou estar o tempo todo criticando o outro. Nossa, mas você ainda não entendeu sobre isso? Não, a outra pessoa pode não ter entendido. Porque ela é uma pessoa que, de repente, precisa buscar um pouco mais de informação, um pouco mais de dado, um pouco mais de tempo para absorver aquele conhecimento, para a partir dali ela começar a formular um movimento, uma ação. E isso não quer dizer que ela saiba mais ou menos que você. Mas a gente só consegue exercitar isso a partir do momento que a gente toma consciência de que existe perfis e que esses perfis, eles estão aí na sociedade, eles estão aqui entre a gente nessa sala e que todos nós temos os 4 perfis, mas cada um ali é mais predominante que o outro. Cada um deles eu vou flexibilizar ou não, mas eu também só consigo fazer esse movimento de flexibilização quando eu conheço e reconheço qual é o meu perfil predominante. Então, aqui hoje, dentro dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu não estou definindo aqui que você é um perfil, que você é outro, não. Eu estou trazendo aqui para vocês apenas a consciência de que existe, de que é um estudo, de que é uma ciência, de que é um método que não é criado pela Fernanda, até porque eu já apresentei isso para vocês lá no início, e que esse conhecimento ele pode ser aprofundado. E mais do que isso, ele deve ser exercitado, porque é na prática que a gente vai entendendo como que eu coloco todo esse conhecimento na prática, como eu uso tudo isso. Não é eu tendo um relatório ali, vou ler, pronto. Vou virar a chave de uma coisa, vou virar a chave de outra. Não é sobre isso. Não é uma receita pronta de bolo. É um exercício, é uma prática. É um estilo que você vai desenvolvendo e, à medida que você vai adquirindo esse conhecimento, você vai adequando a sua necessidade, a sua realidade e principalmente aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, como qualidade das suas relações, principalmente. Ok? Até aqui, gente? Alguém quer contribuir, falar algo? Fique à vontade, por favor. Vou até beber uma água, para dar tempo de alguém respirar também, beber uma água, porque tá todo mundo falando muito, né? Então, vamos beber todo mundo uma aguinha aí, gente. Não? Então, agora, eu vou apresentar para vocês um pouco dessa tecnologia, que é o CIS Assessment, que é a tecnologia hoje na qual eu embaso o meu trabalho, é a metodologia hoje que eu tenho ali como, como é que eu posso dizer, como é que fala? Oh, meu Deus, esqueci. Esqueci a palavrinha que fala quando você é apta a trabalhar com a ferramenta, com o software, né? Esqueci, me fugiu. Alguém me ajuda aí com a palavrinha? Associada, vou usar essa palavra que foi a que me veio na cabeça. É a tecnologia hoje na qual eu atuo, que é o CIS Assessment. É da onde vem a minha formação com relação a perfil comportamental e a tudo que é relacionado à questão do mapeamento de perfil comportamental. Então, eu vou trazer aqui para vocês um videozinho para que vocês possam conhecer um pouco dessa tecnologia que está alinhada ao relatório de perfil. Se alguém não estiver ouvindo, me avise. O FIS Assessment é um software de... Estão ouvindo? Sim.
Sim, dá para ouvir. O Face Assessment é um software de inteligência comportamental com 99% de precisão, rápido e intuitivo, de fácil usabilidade. Clique para a resposta é enviado por e-mail ou WhatsApp. E, claro, de fácil compreensão. É o software mais completo do mercado e conta com mais de 80 informações para análise comportamental. O software também oferece uma análise completa que abrange as 4 teorias comportamentais: DISC, tipos psicológicos, valores motivadores, inteligências múltiplas. É o único software do mercado que possui o recurso Visão 360, no qual o avaliado pode convidar pessoas do seu convívio para que deem sua visão sobre ele. Também oferece um plano de desenvolvimento individual, onde o cliente trabalha o seu SWOT pessoal, desenvolvimento de competências, definição de metas e objetivos. O software também possibilita o mapeamento da cultura organizacional de setores ou empresas e facilita as contratações. Nele, é possível definir o perfil ideal para cada função. Assim, você será capaz de selecionar as pessoas com perfil comportamental mais adequado para cada vaga. CIS Assessment, a tecnologia como aliada dos resultados de alta performance. Ouviram? Todos ouviram? Deu para Sim. ouvir? Deu para entender? Então, essa é a tecnologia hoje que eu trabalho, que eu atuo, CIS Assessment, é a partir desse software que eu faço mapeamento de perfil comportamental. E um pouco do que eu trouxe aqui para que vocês pudessem entender, eu já posso dizer que vocês estão preparadas para um novo nível de comportamento, um novo nível de reflexão, de consciência, de adequação, de mudança de comportamento, de autoconhecimento, né? Ele é um mapeamento 360, então te dá a possibilidade de você também convidar pessoas que você considera que são importantes, ter ali um feedback de como as pessoas te enxergam. Porque uma coisa é eu acreditar que eu sou assim, a minha comunicação está clara, está objetiva, as minhas redes sociais eu estou comunicando da forma que eu gostaria. Quando eu estou ao vivo ali, pessoal, fazendo network, eu também comunico da forma que eu gostaria. E outra coisa é as pessoas te verem realmente dessa forma como você gostaria. Será que elas realmente estão te vendo ou não? Então, o mapeamento, ele te dá a oportunidade de você ter uma visão 360. Você, naturalmente, ali dentro da sua visão e olhar das pessoas para com você. E aí, ali a gente consegue identificar o que de repente está conflitando. O que está havendo ruído? Nossa, mas deu ali um percentual. Eu me considero uma pessoa super comprometida, me considero uma pessoa organizada, mas dentro ali do relatório que vem das pessoas, que eu não sei quais são essas pessoas, vocês não sabem, né? Vocês sabem que vocês convidaram, mas o relatório ele não mostra para você o que a fulana falou sobre você. Ela vai te dar uma visão geral de um todo do que esses convidados entendem sobre a sua pessoa. E aí, de repente, você vai ver ali que há um conflito. Nossa, eu estou achando que estou me comunicando bem, que as pessoas estão entendendo ali que eu sou essa pessoa colaborativa, que eu sou essa pessoa organizada, mas a resposta que veio não é essa. Ou seja, o que de repente você está ou não comunicando que está gerando esse conflito. Então, ele é um relatório bem completo, ele é um relatório que traz aí uma média de 35 páginas sobre seus pontos fortes, sobre as suas competências a desenvolver, os valores que são aquilo que te movem, o seu estilo de liderança, aquilo que você de repente precisa flexibilizar dentro da sua comunicação, o como você lida com essas pessoas e tantas outras informações que ele também traz para você, além de um plano de desenvolvimento, seja ele profissional, seja ele pessoal. Então, ele é um relatório bem completo e eu convido vocês a conhecerem, a obterem um relatório de vocês. Hoje eu vou trazer aqui como degustação um link para que vocês possam
tá, de repente, tendo ali um pequeno spoiler do que seria o perfil de vocês. Mas caso alguém tenha interesse de se aprofundar no assunto, de entender um pouco mais sobre esse trabalho, sobre o relatório completo, me chama no privado, manda mensagem no grupo, que depois a gente pode conversar. Aqui eu vou deixar o QR Code para que vocês possam fazer aí a leitura de vocês e entenderem aí um pouquinho em que nível vocês estão aí qual é o perfil que vocês têm aí. É uma degustação que eu estou deixando aqui para que vocês possam já ter aí um spoiler de que perfil seria esse, ok? Desde já quero agradecer, obrigada aí pela disponibilidade de todas, pela atenção. Estou deixando aqui minha rede social, meu Instagram, principalmente, que é a rede onde eu mais atuo, e meu telefone de contato também. Foi um prazer contribuir. Parabéns a todas por dizer sim à jornada Ama Empreendedora. E vamos lá, continuamos aqui. Hoje acabou, mas importante dizer que o processo nunca termina. A jornada Ama Empreendedora, em algum momento, vai terminar daqui a alguns dias, daqui a um mês, mas o processo ele nunca termina. O processo de autoconhecimento ele é contínuo, ele é diário e ele não é linear. E é importante deixar isso muito claro. Querem contribuir com alguma coisa, falar, tirar dúvida? Agora eu estou aqui para ouvir vocês e responder vocês. Eu quero agradecer, né, por tanta entrega, tanta excelência aqui. Eu agradecer. Eu vou tirar o compartilhamento para eu poder ver todas. Pode ser? Todo Sim. mundo já fez a leitura aí do QR Code? Manda Conseguiram? o link também no grupo. Aproveita e Bom, manda lá no grupo o link. vou mandar no grupo também. Ok. Interromper, compartilhamento. Acho que eu interrompi, né? Sim. Eu adorei, eu cheguei Consegui ver atrasada, tudo. mas eu gostei bastante. Hoje tudo que eu tinha programado não deu certo, porque eu estava lá no hospital fazendo exame. E desde a hora que eu avisei que estava fazendo exame, fiquei das 3 até. Mas adorei, Fernanda. Quero na próxima chegar mais cedo para escutar do começo até o fim, né? Você fala super bem, trouxe aí contribuições maravilhosas. Amei. Obrigada, Audi. Obrigada. Gratidão mesmo por esse feedback, é muito importante para mim. E esse feedback aí de você, principalmente, que é uma profissional que eu admiro, uma profissional que eu modelo, né? Lembra que eu falei lá no início da minha apresentação, gente, que todo profissional precisa ter uma mentora, precisa buscar conhecimento. É sobre isso, a gente precisa trazer referências que vão contribuir com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento. E a Audi é essa profissional que vem aí, desde quando eu me conectei com ela a primeira vez, eu falei assim, cara, eu preciso tirar o bom proveito da Audi, porque ela é uma profissional muito boa, é uma profissional que eu admiro, estou aprendendo a admirar, né, que eu estou conhecendo ela há pouco tempo, mas que eu já coloco ela na minha, vamos dizer assim, na minha galeria de modeladores. A Audi está nessa minha galeria. E todas nós precisamos aprender a ter isso. Independente do nível que cada uma aqui esteja profissional, aprendo a ter modeladores. E modeladores, quando eu falo, não é eu copiar, mas é eu aproveitar o que aquela pessoa tem de melhor que eu acho que dá para eu adequar dentro da minha vida, dentro dos meus objetivos profissionais, dentro da minha busca por conhecimento, por aprimoramento, por melhoria. Então, ter modeladores, mentores, buscar network, buscar estar em ambientes que vão levar a gente a pensar num próximo nível, buscar ferramentas que também vão nos ajudar a trazer clareza de quem nós somos, de quem nós queremos ser, né? Isso é muito importante. Isso muda qualquer narrativa, independente dos desafios, mas a narrativa ela muda. E é nossa responsabilidade mudar as nossas narrativas. Volto a dizer, autoconhecimento, autorresponsabilidade é extremamente importante.
Você sabe que a Fernanda trouxe uma contribuição muito valorosa para a gente quando ela traz que todos nós temos um pouquinho de cada perfil. E o que é mais poderoso para nós que estamos aqui hoje, não é, nesse processo, eu aqui no silêncio, mas eu estava atenta, é uma observação muito preciosa. Nunca se julgue a mais. Também nunca se julgue a menos. E saiba é, favorecer o brilho das suas amigas. Eu falo colegas de empreendedorismo, porque hoje a Fernanda está aqui falando para a gente. Amanhã pode ser você, pode ser a Cata, pode ser eu. Só que essa humildade nessa congregação de empreendedoras, ela é o diferencial. O grande diferencial numa rodada de empreendedoras não é ela ser a melhor, mas é ela ter melhores ao lado dela. Porque quando a gente tem aquele provérbio que é fantástico, né? Eu amo provérbio. Tem até uma pessoa que eu não sei quem é, que todo dia coloca e eu fico lá fazendo coraçãozinho para ela, cara. Depois me diga quem é. Hum? Me dizes com quem tu andas, que eu te direis quem és. Uhum. Então, se você está trabalhando sempre essa mentalidade, que a empreendedora tem que ter essa mentalidade, e isso que a Fernanda trouxe de modelar, não é? É muito bonito. Porque eu também modelo a Cata, eu modelo a Fê. Porque não se trata do que cada um, mas é o quanto que cada uma tem a contribuir, que é o grande diferencial para a gente poder trilhar essa jornada empreendedora, porque ela não é fácil. Já falei muito, gente. Tá vendo que eu falo demais? Fala de mais nada. Olha a influência aí, olha a influência, gente. Fala de mais nada. Fala, tudo que ela faz tudo que ela fala é oportuno. Nada é demais que ela fala. Tudo é na medida. Ela é demais. Então, assim, gente, eu só tenho Fica a à vontade, agradecer. Márcia. A Márcia levantou a mão, Cata. Cadê ela? Aqui. Ah, oi, fala! Mas pode falar, cara. Você Não, começou. quero você falando. Entendi. Bem, hoje eu estou aqui, né? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo por causa da Bem, voz? Assim, encantada. Encantada pelo grupo que se apresenta, né? Que eu não conhecia, e aqui estou, tá? A fala da Fernanda me deixou, assim, muito pensativa nessa congregação desses perfis. E é onde que eu digo para vocês que a gente, em cada momento, como a Fernanda falou, ela mesma teve um momento onde ela era do perfil dominante, porque era necessário ser dominante. Então, dentro dessa fala dela, eu também fui me enxergando em momentos nos quais esses perfis foram perpassando. Esses perfis foram me mostrando assim, nossa, como em determinado momento você pertencia a esse grau de entendimento de cada perfil. Então, eu acho que não existe nessa vida nada tão assertivo do que a gente saber ouvir. E hoje eu ouvi você, Fernando, de uma forma que eu tenho certeza que vai me trazer grandes, grandes contribuições, né? Hoje, eu vou te falar, eu já fui, quando adolescente, no ensino, lá, médio, extremamente dominante com as minhas colegas. Gente, era uma pessoa que não conhecia, não sabia dar oportunidade para outra colega apresentar um trabalho, porque eu não confiava naquela. Então, e eu fui crescendo, e fui, sabe, buscando
e me entendendo, entendendo o outro. Hoje, eu sei que eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela Márcia lá do ensino fundamental lá. Hoje eu sei que eu escuto muito as pessoas, por isso que eu acho que eu me encaixei muito como celebrante de casamento, que hoje eu escuto esses casais, que hoje eu entendo cada história, busco fazer com que essas histórias sejam contadas no altar de forma que esse casal se sinta bem, porque eu os ouvi primeiro, né? Então, eu sei que essa jornada para mim vai ser uma jornada de grande conhecimento. Eu espero em qualquer outro momento poder também contribuir, porque por enquanto eu quero ouvir cada um de vocês que vão estar presentes, dando as suas contribuições, como hoje foi o caso da Fernanda. Então, Fernanda, agradeço muito a oportunidade que essa jornada me deu para conhecer esse seu trabalho, essa pessoa que se fez mostrar aqui que eu não a conheço, tá? Então, me mostrou aqui essa capacidade que você tem de administrar tão bem essas relações das quais você se propôs a fazer nessa sua jornada profissional. Que aqui no momento você nos mostrou a profissional. E eu tenho certeza que também lá com a sua família você tem todo esse carisma que você nos mostrou e nos entregou aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Fico até emocionada porque vou falar novamente a palavrinha que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? A gente precisa ser intencional nas nossas escolhas, nos nossos sims. E a minha intenção aqui é entregar para vocês o melhor de mim, o melhor do meu trabalho, o melhor daquilo que eu posso comunicar nesse momento para vocês. Não dá tempo de se aprofundar, é uma jornada. Vem outras colegas aí também apresentar os seus trabalhos, falar sobre temas que são importantes dentro desse lugar de empreendedorismo, de transição de carreira, de desenvolvimento profissional e pessoal, mas dentro do meu propósito de vida e de trabalho é fazer isso, fazer com que mulheres, pessoas, porque eu venho de um lugar de pessoas, né? 15 anos trabalhando com pessoas, relação de pessoas. Então, eu gosto sempre de frisar mulheres, mas eu gosto de falar também pessoas, porque tem muito homens também dispostos a buscarem autoconhecimento, a buscar se desenvolver. Mas aqui que estamos numa sala majoritariamente mulher, a minha intenção era, sim, fazer com que vocês tomassem consciência da importância que se é entender o seu perfil comportamental para que você possa melhorar as suas relações, para que você possa, primeiramente, melhorar a relação com você, se permitir melhorar a relação com você. E a partir daí você vai conseguir melhorar a sua relação com o outro, com a família, com o colega de trabalho, com colegas que estão ali, de repente, também na mesma luta que você do empreendedorismo, de uma transição de carreira, de uma busca por entendimento de realmente o que eu quero, por onde começar. Porque aqui é só, volto a dizer, é só uma degustação. E tem muito mais. E muito mais. E vai ter sempre muito mais. O importante é a gente entender que é um passinho por vez, que é um processo. A Fernanda, para estar aqui hoje, com esse posicionamento, com essa comunicação, com essa visão, ela começou tudo isso lá atrás, em 2018. Não foi com um mês, não foi com um ano. Foi lá atrás, em 2018. E não tem previsão de terminar, exceto quando eu morrer. Porque a busca por melhoria contínua de autoconhecimento, de comportamento, ela é
viva. Enquanto há vida, vai haver essa busca. Precisa haver essa busca. E a gente precisa ter consciência disso. A gente vai passar por jornada, vai passar por processos, vai passar por momentos de estudar ali, tradicionalmente, seja numa faculdade, seja numa MBA, numa pós, ou qualquer outra coisa que a gente invista tempo, dinheiro, enfim, a gente vai passar por tudo isso. Mas a busca por conhecimento e desenvolvimento para que a gente possa melhorar a nossa relação, a nossa comunicação, ela é contínua e precisa ser intencional. Precisa chegar a mais pessoas. E a minha intenção é essa, chegar a mais pessoas. Mas isso primeiro percorre e repassa por mim. Eu preciso querer, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter clareza do que eu quero para o futuro. Eu preciso ter clareza do que eu quero estar agora aqui presente, 100% focada com vocês aqui, olhando cada uma de vocês aqui. E entender o que eu quero comunicar, qual a intenção, qual a energia que eu quero passar, mesmo que seja numa tela de um computador, mas a energia ela dá para ser sentida. Ela dá para ser sentida. Ela pode ser sentida. Mas eu preciso acreditar nisso. Preciso querer fazer isso acontecer. Então, obrigada pelo seu feedback, Márcia. Obrigada, Cata. Obrigada, Aldi. Obrigada a todas que estão aqui se permitindo. Se permitindo. E obrigada a Fernanda Oliveira aqui também por se permitir, por acreditar nessa jornada. Porque é tempo, é energia. E eu falo hoje que eu só digo sim para aquilo que eu acredito. Obrigada, viu, Porque a minha Fernanda? Porque energia é cara, você aceitou. a minha energia é cara, o meu tempo é caro, o meu conhecimento é caro. Então eu preciso estar verdadeiramente presente naquilo que eu acredito e naquilo que eu sinto também que há uma reciprocidade. Precisa haver reciprocidade. E para que isso aconteça, para que a gente comece a exercitar isso, a ter o feeling ali um pouquinho, né, de como que eu consigo identificar isso? É a gente exercitando, é a gente praticando, é a gente se conhecendo. Porque senão a gente vai entrar naquele piloto automático. Ah, me convidou, tô indo. Ah, vou aceitar, é uma oportunidade, tô aceitando, tô indo, tô indo. Calma aí, faz sentido eu ir? O que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Eu preciso saber, é um jogo de perda e ganho. Se eu tô aqui, eu tô perdendo alguma coisa. Estou perdendo tempo de qualidade com a minha família, mas estou ganhando outra, estou ganhando novas relações, estou fazendo com que eu possa conhecer novas pessoas, que as novas pessoas também conheçam o meu trabalho. Então, assim, a gente precisa ser intencionais. A gente precisa ser intencionais. E quando a gente é intencional, a gente coloca presença. Estado de presença. Então, eu estou aqui muito feliz, muito satisfeita. E também me aproveitando, me permitindo aprender também com vocês. E obrigada mais uma vez, porque a intenção, acho que ela foi alcançada, o objetivo foi alcançado. Obrigada. mais uma Fernanda, vez. olha só que tem a frase aí de você, uma frase lá, celebre cada dia. Olha lá, celebre cada dia. É isso que nós estamos fazendo aqui, celebrando esse dia memorável, essa noite memorável, que para muitas pode ter acontecido de alguma forma uma transformação. Que a gente possa celebrar cada dia com as palavras que você nos trouxe hoje. Tá bom? Carinhoso abraço. Gratidão, obrigada. Eu fico muito feliz, Fernanda, gratidão imensa por você ter aceitado o convite, por você ter acreditado, como você disse, na jornada. E eu tenho certeza que hoje é só o começo, é o marco de uma jornada incrível, memorável, inspiradora, onde todas vocês terão a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, tão incríveis quanto Fernanda,
com a história, sabe, que vai agregar muito na vida de cada um. E eu peço a vocês hoje aqui que comentem lá no grupo, que foi a aula da Fernanda, que fale o maior insight, o maior aprendizado, se valeu a pena. Está aqui mais de 2 horas, a gente já está quase 2 horas aqui. Nós começamos 7h30, já são 9h30. Então, quase 9h30, né? Então, assim, e todas o tempo todo ligadíssimas no conteúdo, pensando. E eu tenho certeza que vocês vão pensar muito quando tiverem aí essas câmeras se fecharem. E eu quero muito de vocês. E a Fernanda também precisa desse feedback. Quem não falou aqui, coloca no grupo. A Fernanda Por precisa favor, gente. saber como cada uma se sentiu, como foi esse momento. A Márcia falou lindamente, ao Divan. E eu quero ouvir cada uma de vocês. Aqui nós temos, são 13 mulheres, então eu quero que 11 dessas falem lá no grupo, porque as outras sou eu e Fernanda. Então, assim, eu quero vocês falando, eu já quero agradecer e convidar vocês para imergir de fato nessa jornada, porque eu tenho certeza que vocês vão ter ganhos excepcionais aqui, porque a entrega vai ser extraordinária. Então, eu E só tenho que convidam, né, Cássia? agradecer. Convidam Oi? mais mulheres, né? Convidam outras mulheres que Convidem, vocês acreditam que convidem, contem como foi, chame as amigas de vocês para assistir, porque hoje foi só o primeiro dia. E outra coisa, a aula vai ficar gravada, vai ser compartilhada com vocês depois, tá? Então, assim, só muita gratidão, e o nosso horário já super passou. Mas o importante é que a Fernanda disse, eu consegui atingir o meu objetivo. E o nosso objetivo é que pelo menos uma mulher fosse atingida aqui hoje. E eu acredito que foi muito mais do que uma mulher. E eu quero vocês lá no grupo agora, fechando aqui. Fernanda vai colocar lá o link da degustação para vocês se conhecerem. Essa dúvida que ficou pairando aqui, vocês vão tirar e qualquer coisa chama a Fernanda no privado para tirar mais dúvidas. Ela fiquem à já se vontade, viu? ela se Já me disponibilizou disponibilizo aqui. aqui, então chama ela e compartilha no grupo, chama mais mulheres para participar dessa jornada, porque vai valer muito a pena. E eu quero agradecer, deixar um forte abraço e semana que vem, na terça e na quinta, estaremos juntas novamente. Faz outra fotinho, todo mundo fazendo coraçãozinho. Faz, Cata. Vou fazer. Agora, eu queria que abrisse as câmeras, né? Quem puder abrir aí a câmera, Quem gente, vai puder ficar abrir, lindo. gente, vai ficar legal. Abre as câmeras aí. Quem não puder, bota só o coração. Bota só o coraçãozinho, quem não puder. Boa ideia, Cata. Coraçãozinho, cadê? Aí, e tá escrito em reações. Aí vocês vão colocar. Pronto, vão aí. Pô, tirei. Estou tirando as fotinhas. As meninas não estão colocando, mas postando essas fotos. Depois vai ficar tudo lá, essas fotos lá no Instagram da Meia. E também vocês podem estar postando no Instagram de vocês, tá? E marcando a Meia Brasil, E marca. ok? E a marca Fernanda Oliveira também. @eu sou ponto Fernanda Oliveira. Me sigam nas redes sociais. Fiquem à vontade. Coloca lá a sua rede social para elas já te seguirem e postarem as fotos que eu vou colocar lá e já marcar a Meia, a Fernanda, a Cata, ok? Então, meninas, beijo, gratidão, boa Gratidão, noite e gente. vão para o Obrigada. grupo agora. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Eu tô com ele. Tchau. Tchau, tchau, beijo.